Sabia que o Programa do Governo 2021-2026 apresenta como visão para o setor energético a aceleração da transição energética, que é um dos pilares do eixo Desenvolver a Economia Verde, que inclui água, saneamento, ambiente, ação climática e transformação agrícola. Neste âmbito, o Governo define a política energética focada na redução da dependência dos combustíveis fósseis e na redução da fatura energética, isto como forma de garantir o acesso à energia de forma sustentável, moderna e acessível. Para saber sobre estas e outras questões, acompanhe o podcast de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre transição energética e neste episódio de hoje vamos falar especificamente sobre estratégias e metas que o Governo de Cabo Verde tem sobre o setor. Para falarmos sobre este assunto especificamente, temos como convidado hoje a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Engenheiro Alexandre Monteiro. Seja bem-vindo, Sr. Ministro, ao nosso podcast. Agradecemos a vossa presença para falarmos um bocadinho sobre estratégias e metas que o Governo tem para a transição energética. Começaria por lhe questionar que sabemos que a transição energética constitui um desafio para países como Cabo Verde e que é dependente da questão da importação de combustíveis fósseis, mas que, entretanto, o país é rico em recursos renováveis. Como é que estamos em termos do processo de transição energética atualmente? Sim, o país, como disse, é rico, temos um excelente potencial em termos de recursos, quando falamos de recursos, fontes renováveis de produção de energia. E, portanto, nós estamos, por isso, o Cabo Verde, além tem esses recursos e aposta, digamos, na redução toda a política energética que estamos a desenvolver é para focada na redução da dependência de importação de combustíveis fósseis. E, portanto, mas para isso temos que apostar nas energias renováveis. A transição energética para ser bem sucedida, exige intervenção em várias frentes em Cabo Verde. E desde ter mais energias renováveis, sim, e o país temos um programa, um plano e uma estratégia que está a ser, digamos, implementada, né? Exatamente, existe uma estratégia do Governo para alcançar estas metas em questão de transição, não é? Sim. Temos a meta de ultrapassar 50%, ou seja, ter mais de 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Aqui, no caso de Cabo Verde, neste momento é só vento como fontes mais competitivas de produção de eletricidade e temos um plano que nos orienta em termos de capacidade, soluções tecnológicas, adotar, ou seja, de uma forma mais simples nos orienta o que é que devemos fazer, o que é que temos que fazer, onde e quando e como. Portanto, e o país estamos a fazer esse percurso. E o país certamente acredita que é importante alcançar estas metas. De que forma irá alcançá-las e que benefícios, claramente, irá trazer para o país, para a população geral? É isso, pronto. Como disse, temos essa meta, que é ambiciosa, mas que exige mobilização de recursos importantes. Portanto, esses recursos que estimamos é mais de 520 milhões, cerca de 520 milhões de euros, mas com 55% são privados e na parte, sobretudo, investimentos em capacidades na tecnologias de produção de energias renováveis, e temos também recursos públicos a mobilizar. Esses trabalhos são parcerias com planos e programas e com confiança também que os nossos parceiros de desenvolvimento têm no país e no plano de desenvolvimento do país, tem facilitado também a mobilização de recursos para
implementação de recursos técnicos e financeiros que precisamos para implementar o nosso plano de transição energética. Mas, sobretudo, o importante aqui é ter o programa que temos, com frentes bem definidas das áreas de intervenção que eu referi, as várias áreas de intervenção, desde o desenvolvimento das energias renováveis até a promoção de eficiência energética e outras áreas de reforma que eu mencionei, ter planos e roteiros de implementação de como atuar em cada uma dessas frentes. E dada a transversalidade da transição energética, que implica um envolvimento de todos, e aí a importância de ter esses instrumentos não só para facilitar ou servir de diálogo e o que é que cada um deve fazer, diálogo com os parceiros na parte de mobilização de recursos, mas também de transmitir orientações a todos o que é que nós devemos fazer, mas serve também de articulação, porque só podemos avançar e acelerar se atuarmos de uma forma alinhada e articulada. E o governo, sabemos que até um certo modo não consegue trabalhar sozinho, né? E tem parceiros, e que um ponto importante é a mobilização de investimentos para a transição energética. Como é que o governo tem feito isso na questão de investimentos? Sim, é isso. Nós, como disse, o primeiro é ter, com o plano, nós apresentamos aos nossos parceiros o nosso plano, que está inserido o programa, mais do que o plano, o Programa Nacional de Sustentabilidade Energética, que é um programa inserido no plano e estratégia de desenvolvimento sustentável do país, portanto, apresentado aos nossos parceiros, e temos a adesão tem aderido vários parceiros importantes, mas não é de agora. Temos parceiros já que apoiaram Cabo Verde mesmo numa fase, nós que iniciamos esse processo de transição energética antes das crises, e ajudaram-nos muito na preparação do próprio plano e nos trabalhos de criar as condições que nós temos hoje que permitem, digamos, o país aproveitar as evoluções tecnológicas havidas para acelerar. Para isso tínhamos que criar condições de uma forma antecipada, e tivemos a adesão de parceiros importantes como a Cooperação Luxemburguesa, desde o Programa de Apoio ao Setor das Energias Renováveis, o PASER, no PIC, no plano de cooperação anterior, e agora com o Programa de Transição Energética. São programas de períodos de 4 anos. A União Europeia, e portanto o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimentos, e instituições também como o Mitigation Action Facility e o ESNAMA Facility no quadro da mobilidade elétrica, em parceria com a GIZ, e vários países bilaterais, Portugal, Espanha e outros países europeus e de outra parte do mundo, e bilaterais e multilaterais. Portanto, todas essas instituições têm engajado e apoiado Cabo Verde nesse percurso complexo, mas que estamos a caminhar de forma segura, e criar condições e a mobilizar os recursos necessários e as parcerias necessárias para alcançarmos essa meta ambiciosa, mas realista. E certamente existem planos para melhorar a questão da infraestruturação energética, em termos de redes de transmissão também e distribuição, para que haja uma maior eficiência e confiabilidade em todo o processo, não é? Sim, sim, sim. É transversal, intervenção em várias áreas. Não preocupamos só com ter energia disponível, mas é fazer chegar a energia disponível de forma fiável e a preço acessível. E para que tudo isso aconteça, temos que fazer também investimentos eficientes em toda a cadeia. E uma cadeia importante é a cadeia de distribuição de energia, e nós temos um roteiro de desenvolvimento das redes inteligentes, porque precisamos de uma solução. Quando falamos de gerir eficiente um sistema de energias renováveis, na sua distribuição temos que ter também um sistema adequado, uma gestão eficiente. Aqui é já identificado como solução inteligente. Essa é a nossa aposta, e temos um roteiro de desenvolvimento de redes inteligentes que está a ser implementado. Portanto, para a implementação temos que mobilizar recursos, e também nessa implementação temos
tem dado a confiança também no plano global, porque tudo isto está a ser feito de forma articulada e coerente. E essa vertente também de investimentos na distribuição e transmissão da energia estão a ser, temos também neste momento planos e recursos mobilizados e em execução. E a maior percentagem normalmente é privada ou pública em termos de aquisição? Sim, normalmente podemos estruturar dos 500 e cerca de 520 milhões de euros que o país necessita no horizonte 2019-2030. Cerca de 55% dessa necessidade de financiamento, de investimento, é privado. E, tanto, sobretudo na parte de produção e a parte tecnológica. E os restantes 45% estimamos já investimentos públicos, mas também inclui donativos grandes que nós mobilizamos e temos conseguido mobilizar junto aos nossos parceiros, e esse grande tem um valor mesmo significativo. Estamos a falar de valores de quase 90 milhões de euros. E temos já tem tido uma boa aderência e perspectivas de mobilização até a nível global de todos esses recursos, dos 520 milhões que nós precisamos até 2030, e o que já mobilizamos e os que estão em termos de negociações ou interesses de engajamento já avançados para concretização no curto prazo, praticamente metade, mais de 50% destes recursos do que necessitamos até o final do horizonte do plano, já podemos contar com isso hoje. Isso é importante porque estamos a trabalhar por um horizonte, criar condições de continuidade num horizonte temporal acima de 4, 5, 6, 7 anos. Estamos a falar já de 2030. E dentro do investimento global, cerca de 50% desse valor é mais direcionada para a produção de energia. Temos cerca de 20% na parte de armazenagens, que é a infraestrutura de armazenagem. Já disse que a intermitência temos que ter essa capacidade de armazenar energia para utilizar quando não temos, por causa da intermitência das nossas fontes. E 10% para investir nas redes. Aí estamos a falar de 50 milhões, num quadro de 520 milhões, cerca de 50 milhões para investir e desenvolver as redes inteligentes. E, portanto, o quadro plano, temos estratégia, sabemos o que é que precisamos em termos de recursos técnicos e financeiros para os implementar, e temos parcerias mobilizadas, parceiros de qualidade, engajados, e quando tudo isso, portanto, sabemos que estamos a caminhar na direção segura com os instrumentos que nós temos e com os apoios dos nossos parceiros e com recursos que seguramente reforça a confiança de que temos boas condições para alcançar as metas traçadas no plano. Com relação mesmo ao governo, como é que tem sido esta questão da promoção da participação da população todo neste processo, né, com esta nova geração de energias renováveis, de energia renovável que queremos para o país, e também do uso desta questão de energia solar, eólica que temos no país, que temos disponível, né? Como é que a população poderá estar envolvida junto com o governo para esta situação? A transição energética, para ser bem sucedida, envolve a participação de todos, de toda a cadeia, todos os stakeholders. Até o nosso conceito de transição energética envolve maior empoderamento, digamos assim, do consumidor. Apresenta alternativas aos consumidores. Mas para isso os consumidores também devem estar informados e orientados, quer para poderem tomar também as suas decisões adequadas e no momento também adequado. E esse programa, portanto, o trabalho que estão a implementar na comunicação da transição energética é extremamente importante. Por isso digamos, em termos de analogia, é também uma energia renovável que os nossos cérebros precisam. Portanto, é a comunicação para acelerar e mudar tanto os hábitos e atitude.
E nesse sentido, primeiro há esse esforço de sensibilização e há também necessidade de informar os instrumentos existentes. E, por exemplo, nós quando falamos de energias renováveis, que é preciso investir em várias frentes, falamos de redes, etc. Mas na microprodução já não depende da rede. É o consumidor instalar e obter também um benefício diretamente. Por isso até constatamos maior aceleração da microprodução em relação à produção em grande escala. Tem a ver porque não precisa de rede. Portanto, é uma alternativa que é dada ao consumidor, por exemplo, de reduzir a sua fatura energética investindo. Portanto, que na situação de energia fóssil não dá essa oportunidade. Portanto, há várias formas, podemos até falar no caso de veículos elétricos, que também proporciona essas vantagens, essas opções de reduzir, porque andar com um veículo elétrico, o consumo de energia elétrica fica mais barato do que a utilização de combustíveis fósseis, portanto cria também essas opções alternativas. Portanto é importante, como para resumir, é importante esse trabalho digamos, de sensibilização e informação junto dos consumidores, porque é conhecer o que é que os instrumentos existentes para participarem também, porque transformar a transição energética, ou seja, transformar a realidade atual depende daquilo que nós decidimos e agimos hoje. E quando falamos nós, no conceito de transição energética, é todos, é o governo, as empresas e também os consumidores. E além de ter um consumidor participativo também nesse processo de transformação, na parte do consumo também tem que mudar, tem que ser um consumidor tem que ter eficiência também no seu consumo. Consumir a energia que necessita, e já temos um código de edifício de promoção de eficiência energética nos edifícios que orienta também e contribui nesse sentido. Assim como nas opções de eletrodomésticos. Quando compramos, ver o preço, mas também ver o consumo. Tabela, classificação, etiquetagem. E preferir também eletrodomésticos eficientes, que satisfazem as nossas necessidades, mas com menos energia. Portanto, é nesse caminho que temos que caminhar, andar e quando falamos de aceleração é por isso. Temos que fazer todos, ir na mesma direção e todos dar a nossa contribuição para essa aceleração. Reparamos que também tem tido um pouco de consciencialização por parte das pessoas com a aquisição de veículos elétricos e também com a preocupação na parte da etiquetagem. Particularmente tem reparado, né? Pelo menos podemos dizer, na capital do país já tem tido um aumento de pessoas a adquirirem carros elétricos. Sim, já carros elétricos. Notamos que hoje já temos já em quase várias ilhas, 4 ou 5 ilhas, já veículos elétricos a circular e temos programas ambiciosos. Estamos a criar condições para progressivamente aumentar, dar essa confiança, quer a nível de postos públicos de carregamento, que já começamos também a instalar por todas as ilhas do país, incentivos que existem, incentivos fiscais, aduaneiros, que tornam hoje em dia já adquirir uma viatura elétrica, o preço está competitivo em comprar uma viatura normal. Benefício, custo da deslocação em termos de energia, o custo é menor, portanto é mais económico, e vantagens ambientais, que é enorme, porque já não emite carbono para ter o efeito climático e também não tem poluição sonora. Portanto, tudo isso são vantagens também que os veículos elétricos contribui e estamos a sentir, assim como planeado, porque é um processo também que tem que ser gradual, progressivo. Tem que haver muitas mudanças na adaptação, até na mecânica, na formação, na manutenção, e tudo isto está a ser preparado para o crescimento progressivo que a adesão a veículos elétricos estão a ter. Assim como também o próprio Estado, não é só pedir, mas também a dar exemplo. E por isso é que o Estado a orientação, todos os veículos novos do Estado, as novas aquisições têm sido veículos elétricos, e cada vez mais, e para substituir já os veículos movidos a motor fóssil, assim como a iluminação pública, tudo que é a substituição de lâmpadas progressivamente por lâmpadas de LED, que é baixo consumo. Por exemplo, temos experiência aqui na praia,
que a substituição representou uma poupança de cerca de 50%. Quer dizer, ficamos com melhor iluminação e com metade do consumo de energia. Portanto, porque expandimos e não só substituímos, como houve expansão. E o volume global de energia consumida é menor. E isto também no SAR já se verifica, e estamos também nas outras ilhas a substituir gradualmente, e um programa até massificado para substituição integrar 100% em todas as ilhas do país. Portanto, é outra forma também de um contributo enorme e imediato na redução, para a eficiência no consumo energético. Portanto, todos temos que ser eficientes. Exatamente, sim. E falamos, quer sendo nós arquipélagos, falamos também das grandes cidades, mas também há que falar das zonas mais rurais, das comunidades rurais. Certamente existem estratégias para tornar a energia mais acessível e sustentável, exatamente para estas comunidades rurais e comunidades também da baixa renda, não é? Em relação a essas localidades, portanto, isoladas, para isso, primeiro lá onde for possível fazer chegar a rede a um programa que tem sido desenvolvido também nos últimos anos de extensão da rede elétrica para aumentar a cobertura, portanto, criar condições físicas para a energia se chegar. E Cabo Verde avançou muito nos últimos anos. Em vários anos seguidos tem havido progressos importantes no acesso à energia, desde que foi iniciado o arranque o programa já finais dos anos 90, o programa de eletrificação rural, e não parou e tem avançado, e Cabo Verde já é uma referência importante. Hoje quase 100%, digamos assim, do território está em termos coberto territorialmente, e existem, no entanto, localidades isoladas. E para essas localidades isoladas nós temos como solução kits individuais, solares individuais. Temos um programa, neste momento, no âmbito do programa de transição energética, também já um investimento relevante, importante, para atender a essas famílias que estão em localidades isoladas, a oportunidade de terem energia renovável com soluções individuais que a tecnologia hoje existe, proporciona, e temos já experiências também no país neste momento nesse sentido. Assim como micro-redes, que podem também abranger, não estar integrada na grande rede, mas ter uma pequena localidade isolada com uma micro-rede. Estamos também a desenvolver programas de micro-redes no âmbito do programa do nosso plano de transição energética. E temos a tarifa social, que para também contribuir, porque temos a energia ainda em Cabo Verde, o preço da energia é cara, e para que as famílias em condições económicas mais vulneráveis tenham acesso e que estão inscritas no cadastro social, portanto, que é o instrumento que nós utilizamos para referir as famílias que têm essas dificuldades, têm acesso à tarifa social, que beneficiam de um desconto. Hoje foi aumentado por causa das crises, passou de 30% para 50% de desconto na fatura energética. Portanto, são benefícios que acabam por condições que acabam por tornar a energia mais acessível a essas famílias e evitar a exclusão energética. Portanto, queremos fazer chegar energia a todos, mas também fazer chegar energia a preços acessíveis. É interessante pensar que nas comunidades rurais, anos 80, 90, já utilizavam as energias renováveis, que era a eólica, muito bem, e também a energia solar. Eles sempre tiveram a preocupação, acredito, algumas comunidades, quer na área agrícola, né? Então, de uma certa forma, em Cabo Verde já utilizavam energias renováveis. Claro, por causa também a natureza descentralizada. Como eu disse, o sol e o vento estão em todas as ilhas, em todas as localidades, em todos os pontos do país. Portanto, aí facilita, não há problema de logística para fazer chegar esses recursos. Sabemos também que a eficiência energética é um dos pilares que está assente e estratégicos que o governo tem em mente para esta transição energética aqui em Cabo Verde. Em termos de desenvolvimento, ainda mais, já estamos com estratégias, metas já definidas, mas ainda podemos fazer mais. O que a população poderá ajudar neste sentido também? Portanto, é todos. Como disse, ainda temos um percurso à frente a fazer. Quando falamos de mudança
investimentos na tecnologia, mas só tecnologia também sem uma gestão eficiente também não chegamos. Portanto, é completo. Quando falamos da eficiência, tem de ser vista numa perspectiva completa. Investimentos em tecnologias eficientes, que é o que está planeado e está a ser executado, e gestão eficiente dessa tecnologia, que é o que nós estamos também a preparar. É isso que falta-nos também a fazer, ainda não estamos a concretizar. Temos um plano, um roteiro, que é a reestruturação do próprio setor elétrico. Separar as atividades de produção, distribuição e criar um operador também que monitorize essa eficiência do sistema. É um processo de reestruturação do setor. É como, por exemplo, hoje temos um exemplo, temos a Eletra, que produz eletricidade, faz a distribuição. E nós estamos no novo sistema setor elétrico é separar. Mesmo que se Eletra, o futuro, digamos, a futura empresa de concessionária de eletricidade vai ter essa atividade separada. E produzir é uma empresa, distribuir será outra empresa. Porque na produção temos mais. E temos mais empresas a produzir. Ali entramos com a questão da competitividade. Portanto, temos de ter a eficiência e a competitividade. Quando há concorrência, portanto, há eficiência também na produção. Asseguramos também nesse novo quadro já a energia mais competitiva, digamos, na produção. E na distribuição, como disse, há investimentos em infraestruturas eficientes, mas que precisam também de melhorar a gestão, a sua eficiência na gestão. E chegarmos também quando a eficiência na gestão não é só técnica, é comercial também. Porque a energia tem valor e nós temos que valorizar, como tudo o que já falamos que é feito, a energia de qualidade e a preço. Para ter preço acessível, precisamos também de nós temos que valorizar. E a gestão eficiente comercial implica equipamentos que estamos a desenvolver, a implementar, como contadores inteligentes, e enquadrar tudo isso que permita também uma gestão comercial eficiente para não termos perdas de energia que nós temos hoje, perdas comerciais, sobretudo, que criam um problema também depois da sustentabilidade económica, porque nós queremos sustentabilidade ambiental e económica, sustentabilidade global. E, portanto, esse trabalho, e do lado do consumidor também, que, como disse, há ainda um percurso a fazer, estamos a melhorar, mas temos que ser um consumidor eficiente. Eficiente. E quando falamos de eficiente, é consumir de forma digna a energia, estar ligado à rede ou ter sistemas de autoconsumo e consumir, sobretudo, energia que necessita para satisfazer as suas necessidades, não desperdiçar. Portanto, isso é um processo. É um processo. Creio que nós temos neste momento todos os instrumentos, não só que orientam os investimentos, mas da parte legal, códigos de promoção de eficiências energéticas, orientações em termos de opções, em termos de eletrodomésticos, portanto, programas e trabalhos de comunicação e informação que têm sido feitos, mas que precisamos também de aumentar e incrementar e cada vez mais. Portanto, é tudo isso que contribuímos para ter também um país mais eficiente. Falámos um pouco a nível nacional, mesmo do país, mas em relação a outros países, Cabo Verde com outros países, esta questão de parceria com organizações internacionais para impulsionar esta transição, como é que o governo está trabalhando neste sentido, a nível global, para, podemos dizer, impulsionar esta transição para uma matriz energética limpa e sustentável a nível internacional? Como é que estamos? Sim, nós estamos, como disse, nós temos um programa com planos e tudo trabalhado com apoio também de parcerias com parceiros internacionais que eu referi, que nós foram mobilizados e sobretudo, Cabo Verde é reconhecido como potencial em termos de recursos renováveis. Temos excelentes potenciais de recursos renováveis, mas não é suficiente. E temos vento, sol, mas para transformar isso em eletricidade precisamos de tecnologias.
Portanto, e temos planos para os transformar. E Cabo Verde também, a sua estabilidade, é um país e política e economicamente estável, porque quando falamos de setores que exigem investimentos de longo prazo e que temos que mobilizar investimentos públicos e privados por longo prazo, a estabilidade é importante, é a previsibilidade e sobretudo, a confiança no país. Portanto, confiança no país e a confiança também no plano elaborado, nosso plano, ou seja, o Programa Nacional de Sustentabilidade Energética e os planos existentes para execução nas várias áreas de intervenção. Essa confiança e a credibilidade desses planos facilitam, digamos, a mobilização de parceiros. E Cabo Verde, em processos normais, temos um plano nacional, portanto, o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que temos o programa energético, apresentamos aos nossos parceiros públicos e privados e conseguimos e temos tido aderência de interesses, digamos, em participar de mobilização de recursos. E hoje também, e Cabo Verde, mesmo recentemente, trabalhamos também com Portugal, soluções inovadoras em termos de financiamento de questões de ações climáticas, que é mais do que transição energética, é toda a questão, digamos, ao ambiente e ação climática, que é transformação também do fundo da dívida em recursos para financiamento do nosso programa, portanto, de transição energética e de ação climática. Portanto, tudo são instrumentos que estamos a conseguir, mas conseguir isso é graças porque há confiança nos instrumentos, no nosso programa e no nosso plano de desenvolvimento do setor da energia e desenvolvimento do país, e confiança sobretudo no país. Particularmente, como é que tem sentido a reação por parte de organizações, quer de outros países, pelo avanço que Cabo Verde tem tido em pleno 2023, já com um grande avanço? Como é que tem sentido particularmente o Sr. Ministro neste sentido, as opiniões de parte de outros países em relação ao progresso de Cabo Verde? Não, para o país, penso que é um orgulho, isso é um orgulho para todos nós, é todo o país, é todo o percurso que o país vem tendo no seu processo de desenvolvimento de uma forma geral e, nesse caso particular, também o seu engajamento, o seu comprometimento com a questão da transição energética e, como disse, antes das crises, e essas crises vieram a evidenciar, digamos assim, a importância também da transição energética e temos esse reconhecimento tem sido um facto e de facto com esse reconhecimento também são fatores, digamos, adicionais de motivação que podemos contar, porque é um percurso que nós não podemos ir sozinhos, precisamos, digamos, de parcerias. E Exato. Quando parceiros reconhecem e estão disponíveis e connosco nesse percurso, portanto, cria-nos também a nível, não só confiança dos parceiros em relação a nós, mas também incrementa também a confiança de que as metas que nós estamos a traçar e o percurso traçado para percorrer, como disse, um percurso longo e complexo, e aumenta também a confiança naquilo que estamos a fazer, não é? Exatamente, falando e fazendo referência a estas metas, quais seriam as grandes metas que Cabo Verde tem para esta questão de transição energética? Sim, primeiro já referi, temos ambição de ultrapassar em 2030 50% de eletricidade produzida a partir de eletricidade, mas isso, como disse, é construído em etapas. Nós neste momento estamos a cerca de 20%. Então temos planeado já em 2026 de ultrapassar 30%. E neste momento estão a ser instalados projetos já em quase todas as ilhas do país, e projetos de parques solares, baterias, e a preparar a rede para esse sentido, portanto é um investimento global para assegura já essa meta no horizonte já mais de curto prazo, porque na energia 3, 4 anos é curto prazo, porque esses processos normalmente de instalação levam 2, 3 anos e essa é a primeira etapa, ultrapassar 30%, digamos a meio percurso antes de criarmos uma capacidade de adaptação a essa nova realidade
já acima de 20%, já em 30%, e estamos a trabalhar já em projetos estruturantes de armazenagem, soluções inovadoras como o Pumped Storage aqui na Ilha de Santiago, que é um grande investimento com a capacidade de armazenagem de potência de 20 megawatts e 160 megawatt-hora de capacidade de armazenagem de energia, que é uma infraestrutura estratégica que vai dar e contribuir para o país ultrapassar os 50%. E que já está a ser os estudos quase concluídos, mas tem que ser feita com antecedência, porque não é algo que leva 3, 4 anos no processo de construção, entre estudos e a própria instalação dessa infraestrutura. Mas já está a ser em curso para, no momento certo, e criar também essa confiança, porque não podemos ter mais alguém a investir na produção sem ter garantia que toda a energia que vai produzir é recebida. Se tivermos capacidade de armazenagem, assegura. Se a rede não absorver, armazena. Guarda para o ser utilizada depois. Portanto, há essa intervenção, portanto, a nível de investimentos que estamos a preparar, portanto, em termos de meta para 2030. Mas, resumidamente, temos essa meta de 30% ultrapassar agora, 50% até 2030 e quase 100% até 2040. Portanto, são outras grandes metas que temos e o país tem condições para isso, por causa das duas coisas, o potencial existente, a transformação que estamos a fazer e a evolução tecnológica também a nível global. Assim como na mobilidade elétrica, também temos a ambição de chegar a 2050, por exemplo, com todos os veículos movidos a motor elétrico. Essa é outra ambição, e temos um plano, uma carta de política e um plano operacional que nos orienta também o que é que temos que fazer. E em que momento para alcançarmos essas metas, e estamos a fazer. E como disse sempre, graças à clarificação do país, com a carta de política aprovada pelo governo, com um plano operacional, conseguimos também mobilizar parcerias internacionais para nos ajudar na implementação desse programa também na área da mobilidade elétrica. E não há transição energética sem acesso à energia. E a nossa ambição também é chegar a 2026 com 100% do acesso à eletricidade. Já temos um nível já muito aceitável, acima de 90% no acesso à eletricidade, mas com os projetos de kits individuais solares, reforço e expansão das micro-redes, iremos conseguir alcançar também essa meta de 100%. Isso que temos visto na nossa sociedade, um aumento de micro e pequenas empresas a dedicarem a esta questão de uso de novas energias, né? E que poderá trazer, consequentemente, novas ações, mais emprego, e com instituições como o CERMI a ajudar neste sentido, com a questão da formação de jovens, e também quer mulheres e homens a dedicarem-se a saírem de grandes empresas ou não a trabalhar em grandes empresas, mas para a criação de pequenas empresas, e eles têm tido esta preocupação, não é? de trabalhar junto com as boas energias renováveis. Não falamos na questão do género, é mais inclusivo também a transição energética, ou seja, a área das energias renováveis é mais inclusiva a géneros, trabalha mulheres, do que o sistema fóssil que nós temos. E temos exemplos. Nós aqui em Cabo Verde, há uns anos, pouco tempo recentemente, assisti na instalação de um parque fotovoltaico de 1 megawatts aí na Ilha do Sal, 1.3 megawatts. Tinham 8 pessoas a trabalharem, portanto, 8 profissionais na instalação daquele parque fotovoltaico. E dos 8, 4 eram mulheres, 4 homens. E na situação de montagem, quando encontramos uma infraestrutura de um grupo gerador térmico, é 100% homem. Portanto, é uma área, e temos várias empresas, mesmo sobretudo nacionais, que estão a surgir. Encontramos mesmo a nível de direção na área da transição energética, de armazenagens e infraestruturas aí no Sal e na Praia, São Vicente, e sobretudo
várias mulheres à frente mesmo na direção dessas empresas. Portanto, é uma área que também é mais inclusiva em todo o sentido, não só na parte social, mas também na questão do género. E é todos esses benefícios de equitatividade que a transição energética proporciona que se considera também, além da vantagem ambiental, contribui também para um mundo melhor. Portanto, um mundo melhor e menos tensões sociais e económicas que estamos habituados. Sim. É bom saber que Cabo Verde está num bom caminho e que todos, em união, iremos fazer para melhoramento na questão de energias renováveis e mesmo na questão desta transição energética. Senhor Ministro, já no final da nossa conversa, do nosso podcast Transição Energética, hoje que abordamos estratégias e metas definidas por parte do Governo para a questão da transição energética, gostaria agora, para finalizar a nossa conversa, que desse às pessoas lá em casa uma mensagem, que transmitisse uma mensagem para a população cabo-verdiana. Bom, primeiro gostaria aqui de dizer, e durante a nossa conversa falamos em aspectos mais detalhados, mas fica claro que a transição energética para Cabo Verde não é uma opção, é uma necessidade. E, portanto, é uma necessidade não só para fazer face às emergências climáticas, mas também é uma necessidade porque contribui para termos um setor de energia melhor. Portanto, uma energia, acesso a fontes de produção de energia limpa que nós temos potencial, portanto, que é o sol e o vento, e disponíveis, estão em todas as ilhas do país, e energia mais barata, portanto, é mais fácil produzir energia a partir de fontes, e é mais barato produzir a partir de fontes renováveis do que produzir a partir de fontes fósseis, portanto, há essa vantagem. E, portanto, tudo isso, essa redução da dependência de combustíveis fósseis, e essa redução vai contribuir para termos o melhor serviço em termos de continuidade de serviço de energia. Quando falamos de melhor serviço, é ter melhor qualidade e a melhor preço. Portanto, terminar é reforçar uma mensagem de confiança na transição energética, e estar também a acompanhar, envolver, e a todos devemos abraçar, digamos, essa energia do futuro, que é a energia do sol e vento e mar também, que é uma fonte de energia, portanto, que é uma energia verde, mas que também é uma energia que está cada vez mais, e queremos que seja cada vez mais também uma energia de Cabo Verde, não é? Portanto, é essa mensagem que eu gostaria de terminar essa nossa conversa, como disse, para reforçar confiança na transição energética, abraçar, envolver-se, e porque é aquilo que nós decidimos hoje e fazemos que contribui para essa mudança, para uma energia melhor para o país e para todos os consumidores. Agradecemos ao Sr. Ministro Alexandre Monteiro pelo esclarecimento, por os vários pontos que aqui tratamos, quer das partes de estratégias, também de metas que o Governo de Cabo Verde tem com o setor da energia, exatamente sobre o processo da transição energética, que é a base do nosso podcast. Então, para si lá em casa, agradecemos que esteve connosco durante este tempo, nesta conversa, especificamente ao Sr. Ministro Alexandre. Agradecemos a vossa presença e contamos estar aqui numa próxima oportunidade para falar de outros assuntos relacionados com a transição energética. E para todos aí do outro lado, obrigado por nos acompanhar e também façam a vossa parte. Fazemos a nossa parte juntamente com o Governo, todo neste processo de aceleração da transição energética em Cabo Verde. Nos encontramos numa próxima oportunidade e não se esqueça, para mais informações sobre este e outros assuntos sobre a transição energética, poderá acessar www.portalenergia.cv e fique com boas energias e seja eficiente.